Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem felizes e animados, porque hoje nós vamos acabar o conteúdo de soluções. Viva! Viva! E nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Mas antes de explicar a definição de propriedades coligativas, eu quero dar um exemplo. Lembra da água pura? É uma substância pura sobre um ATM. Substâncias puras, elas têm constantes físicas bem definidas, né? Então a água, a gente sabe que a água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius, desde que ela esteja pura. Agora, se eu for lá e colocar sal nesta água, transformando essa água numa solução, na mesma pressão atmosférica, a água vai congelar abaixo de 0 graus Celsius e vai ferver acima de 100 graus Celsius. Ou seja, aquele sal, aquela partícula que eu coloquei ali dentro do solvente, ela altera o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água. E isso é propriedade coligativa. O quanto que abaixa a temperatura de congelamento depende da quantidade do sal que eu colocar. O quanto que vai ferver, qual que é a temperatura que vai ferver acima de 100 graus Celsius? 110, 120? Depende da quantidade de sal que eu vou colocar. E é aí que nós temos a definição de propriedades coligativas. Propriedades coligativas das soluções são propriedades que dependem apenas do número de partículas dispersas na solução, ou seja, da concentração, tá, gente? Independente da natureza das partículas. E aí existem 4 propriedades que vão ser alteradas com a quantidade de soluto que eu coloco ali. Bom, nós temos 4. Primeiro, vamos definir o que é pressão de vapor. Então, imagine o seguinte, gente. Imagine um sistema fechado, tá? Um becker ou uma panela fechada, onde eu coloco água pura. A gente sabe que a água evapora. Então, as partículas de água no estado líquido vão passar para o estado de vapor. Então, no começo, eu não tenho nada de vapor aqui. Mas aí ela vai passando para o estado de vapor. Aí vai chegando uma hora que essas partículas, ela fica muito saturado de gás aqui, né? Então, as partículas começam a se chocar e voltar a condensar. Então, chega um momento em que o líquido, a quantidade de líquido que está evaporando, passando para vapor, é a mesma quantidade que está passando para o estado líquido de novo. Elas vão voltar para o estado líquido porque elas se chocam, e elas se chocam porque ela chegou num nível de saturação que ela aguenta. Então, pressão de vapor é a pressão que este gás exerce sobre o próprio líquido, e é um valor máximo que ela aguenta. Quando atinge o equilíbrio, essa que é a pressão de vapor. Como que a gente mede isso? Um exemplo de um experimento está aqui, ó. Eu tenho um balão redondo, né, um balão de fundo redondo, a água vai passando para o estado gasoso, eu tenho um tubo em U, neste tubo em U eu tenho água, e a pressão que esse gás vai fazendo, né, ele vai expandindo, vai criando gás, esse gás vai expandindo, ele vai empurrando esse líquido. A distância, né, entre o início e o fim, o quanto que foi empurrado do líquido, é como a gente mede a pressão de vapor. Este é um modo de medir. Agora, nós temos, como eu falei, a tonometria, que é o abaixamento dessa pressão de vapor, que é causado por um soluto que eu coloco na água pura. Então, aqui eu tenho o sistema de água pura, que eu já tinha mostrado para vocês como é que é. Agora, quando eu coloco o soluto aqui, veja como é que eu tenho a situação aqui, ó. Eu tenho um sistema fechado, a água, que são as bolinhas azuis, mas eu coloquei, digamos, sal aqui, é a partícula, as partículas pretas. Veja que as bolinhas pretas, elas estão atrapalhando as bolinhas azuis, elas ficam na frente das bolinhas azuis, que são as moléculas de água. Então, as moléculas de água têm dificuldade de passar para o estado de vapor. E se elas têm dificuldade de passar para o estado de vapor, eu vou ter uma menor pressão que esse gás exerce sobre o líquido, ou seja, eu vou ter uma menor pressão de vapor. Vejam aqui, compare os dois desenhos do experimento. Aqui eu tenho muito gás, então ele vai empurrar bastante o líquido, e aqui eu tenho uma pouca pressão exercida por esse vapor, porque produziu menor quantidade de vapor, então o deslocamento é menor. Como resultado, o que acontece? Quanto mais soluto eu tenho na minha solução, menos partículas passam para o vapor, ou seja, é menor a pressão de vapor. E isso resulta numa equação, né? A gente viu que a pressão de vapor de uma solução vai depender do número de partículas presentes, ou seja, ela vai depender da concentração. Então, a gente tem a lei de Raoult,
que expressa esse abaixamento da pressão de vapor? A fórmula é a seguinte: a pressão de vapor da solução, ela vai ser o quê? Ela está relacionada com a concentração. Então, neste caso aqui, ela está relacionada com a fração molar. Lembrando que fração molar do soluto é uma unidade de concentração, né? Multiplicado pela pressão de vapor do solvente puro. Então, eu tenho solvente puro, multiplico pela concentração, eu vou ter a pressão de vapor da solução. Só uma observação, essa lei de Raoult, essa expressão aqui, ela funciona para solutos que não são voláteis e que não são eletrólitos, ou seja, aqueles que não são íons. A pressão de vapor da água pura é 17,5 torr a 20 graus Celsius. O que é esse 17,5 torr? É a pressão de vapor da água pura, ou seja, do solvente puro. Puro é esse zerinho aqui, toda vez que tem esse zerinho é puro, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso P0A. Imagine que adicionamos à água glicose, de forma que teremos uma solução de frações molares, x da água igual a 0,8 e x da glicose igual a 0,2. Então, ele está me dando as frações molares. Qual vai ser a pressão de vapor da solução formada? Então, ele está me dando lá o P0A, que é igual a 17,5 torr. O que mais que ele está me dando? A fração molar da água, que é igual a 0,8. A fração molar da glicose, que é igual a 0,2. Lembrando que fração molar não tem unidade, né? E ele quer a pressão de vapor da solução, ou seja, ele quer o PA, né? Vamos jogar na fórmula, então, né? O que é o PA? O PA é a pressão de vapor da solução, que eu chamaria de PS de solução, mas ok, vamos seguir o livro. XA é a fração molar de quem? De quem? Do solvente. Fração molar do solvente. Então, quem que é o solvente aqui? Olha os números, a gente precisa saber quem que é solvente. Eu tenho um que está 0,8 e tem um que está 0,2. O solvente é o que está em maior quantidade. Então, a água é o solvente, né? Então, a fração molar da água, né, o X da água, que é o meu solvente que eu vou utilizar, vai ser igual a 0,8 vezes a pressão do solvente puro. E ele está dando aqui a pressão de vapor da água pura, que é 17,5 torr. Então, qual que vai ser a pressão de vapor da solução formada? 0,8 vezes 17,5, a 14 torr. Então, tá aqui, pessoal, bem facinho. Eu só preciso jogar na fórmula e identificar o que é cada coisa na fórmula. E daí deixei um exercício para vocês fazerem ali. Tem a resposta, se não conseguirem já sabem. Vamos falar agora da ebuliometria. Ebuliometria é a elevação da temperatura de ebulição do líquido. E por que vai aumentar a temperatura de ebulição do líquido? Voltando, nós estamos falando de propriedades coligativas, que é quando eu enfio um soluto num solvente puro. Então, o que vai causar a elevação da temperatura da ebulição? Colocar um soluto ali dentro, né? É o seguinte, eu tenho lá a água vai criar a sua pressão de vapor, eu tenho a pressão externa, né? A nossa pressão ambiente que exerce uma força aqui e fica impedindo as partículas de água de passarem para o estado gasoso. Então, eu tenho forças indo uma contra a outra. Quando que o líquido vai ferver? Quando ele conseguir vencer, quando ele criar vapor suficiente, quando ele criar uma pressão de vapor suficiente para vencer a pressão externa. Então, ele vai, né, cria um monte de pressão de vapor. A hora que essa pressão de vapor do líquido é maior do que a pressão externa, ele vence e evapora. Então, ele ferve quando a pressão máxima dos seus vapores pelo menos fica igual à pressão externa que é exercida sobre a superfície, tá certo? Isso que é o líquido ferver. Ou seja, se eu tiver uma pressão externa alta, o que vai ter que acontecer para eu ferver? Eu vou ter que aumentar a temperatura aqui, que daí eu tenho mais partículas, eu aumento a energia cinética e eu tenho mais partículas passando para o estado gasoso aqui, daqui para cá. Então, se eu aquecer o meu sistema, eu vou passar mais partículas para o estado gasoso
para poder vencer a pressão externa. Então, resultado, se essa pressão externa for muito alta, eu vou precisar maior temperatura para entrar em ebulição. Ou seja, se uma pressão externa é alta, eu vou ferver em maiores temperaturas. E se eu tiver uma pressão externa baixa, né, tá fraquinha, que eu não tenho muita pressão externa. Se a pressão externa é fraquinha, qualquer calorzinho aqui eu já consigo fazer as partículas passarem para o estado gasoso, muitas partículas, e já vence a pressão externa e já sai, fica feliz da vida e vai entrar em ebulição. Então, em uma pressão externa baixa, vai ferver em menores temperaturas este líquido. Aí eu pergunto para vocês, aonde que é mais fácil da água ferver? Em cima da montanha ou ao nível do mar? Então, vamos pegar o exemplo, né, de uma praia, né, tenho lá uma praia, tem ondas, papapá, e logo depois dessa praia tem uma montanha. Eu quero saber aonde que é mais fácil cozinhar, lá em cima ou aqui embaixo, ou aonde é mais fácil ferver a água, lá em cima da montanha ou aqui embaixo. Bom, em cima da montanha, o ar, ele é rarefeito. Eu tenho poucas partículas de gás, eu meio que fico sem ar lá em cima, porque justamente eu tenho pouco gás lá em cima, né? Agora, o gás aqui de cima, né, ele vai, de acordo com a gravidade, ele vai vindo para baixo e eu vou tendo muito gás aqui embaixo. E esse gás exerce pressão em cima desse gás, esse em cima desse. Resultado, eu tenho uma pressão muito maior externa, uma pressão externa muito maior quanto mais embaixo eu tô. Em cima tem pouca partícula para fazer pressão. Agora, o que é a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição é quando a pressão de vapor do líquido fica pelo menos igual à pressão externa. E em cima da montanha eu tenho pouca pressão externa, então eu preciso de uma baixa temperatura para ferver o líquido. Agora, aqui embaixo, se eu estou tentando ferver um líquido, eu tenho muita pressão externa. Então, eu preciso de muita temperatura, uma alta temperatura, para fazer as moléculas do líquido passarem para gás, para vencerem a pressão externa, para poder entrar em ebulição. Mais fácil ferver a água em cima da montanha ou ao nível do mar? Pergunto para vocês. Parem o vídeo e respondam. E marquem aqui embaixo se você acertou. Se você acertou, diga hashtag eu acertei, prof. Então, é em cima da montanha que é mais fácil de ferver a água, tá bem? E isso explica o funcionamento da panela de pressão também, né? Porque o que a gente tem? A panela de pressão, ela é bem vedada. E essa vedação, ela garante um aumento da pressão externa, certo? Se eu aumento a pressão externa, eu coloco o alimento ali dentro, ele tem água, ele não vai ferver tão fácil, porque eu tenho uma grande pressão, ele precisa passar muito as partículas para o estado gasoso. Como que eu vou fazer se eu tenho uma alta pressão externa para passar essas partículas para o estado gasoso? Eu vou aumentar a temperatura. Então, eu aumento a temperatura para poder ter muito gás, aqui aumentar a pressão de vapor, para poder vencer a pressão externa. Então, para ferver, ou seja, para essa pressão de vapor conseguir vencer a pressão externa, eu preciso aumentar a temperatura. Então, em temperaturas maiores, o alimento cozinha mais rápido, né? Eu vou ter uma temperatura maior aqui dentro do meu líquido, vai cozinhar melhor o alimento, tipo feijão, né? Ninguém cozinha feijão que não seja na panela de pressão, né? Porque ele precisa de uma alta temperatura para ser cozido. E se eu deixasse o feijão, por exemplo, na panela aberta, o que ia acontecer? O vapor, né, ia sair, ia embora e ia sumir a água daqui antes mesmo de cozinhar. Vamos falar então da elevação do ponto de ebulição. Veja bem, no solvente puro é aquela situação que a gente já viu. O líquido passa para vapor, chega lá, tem uma certa pressão de vapor, eles voltam para o estado líquido. Agora, quando eu tenho uma solução, ou seja, quando eu tenho sólido aqui dentro, tenho soluto no solvente, mesma coisa. As partículas não conseguem passar para o estado de vapor porque as partículas do soluto estão impedindo. Então, eu tenho uma menor pressão de vapor. Como que eu faço para passar essas partículas na mesma proporção que aquela lá que o solvente puro? Se eu quiser passar mais partículas para o estado gasoso e ter uma pressão de vapor, eu preciso aumentar a temperatura aqui,
certo? Para que as moléculas se agitem mais e consigam escapar para o estado gasoso. Então, quanto mais partículas, mais energia é necessária para atingir a pressão de vapor e evaporar. Logo, a temperatura da solução é a maior do que a do líquido puro, né? Eu vou ter que colocar maior temperatura aqui na solução do que aqui no solvente puro para evaporar, tá? Então, gravem isso. Em uma solução, a temperatura de ebulição é maior que no solvente puro. Novamente, existe uma continha para a gente estabelecer o quanto que essa solução tem a temperatura de ebulição aumentada, de acordo com a quantidade que eu coloquei de soluto naquela solução. Então, o que é a elevação do ponto de ebulição? É a diferença entre a temperatura de ebulição da solução e do solvente puro, e é proporcional à molalidade. Lembram da molalidade, que é o nosso W? É outra unidade de concentração. Então, o abaixamento, aqui o WT, que é a variação na temperatura de ebulição, vai ser igual ao KE, que é a constante molar de elevação do ponto de ebulição, e essa constante, como o próprio nome já diz, é constante. Existem valores tabelados dessa constante para cada solvente, multiplicado pela quantidade de soluto, ou seja, pela molalidade. Então, a variação da temperatura de ebulição é igual à constante de elevação do ponto de ebulição vezes a molalidade. Isso é a diferença, isso aqui é a variação na temperatura de ebulição. Se eu quiser saber quanto que vai ficar realmente a temperatura de ebulição da solução, eu tenho que jogar nesta outra fórmula aqui, ó. A temperatura de ebulição da solução vai ser igual à temperatura de ebulição normal que eu tinha, TEN, mais aquela variaçãozinha lá que eu calculei. Então, eu vou ter uma variação. Então, o quanto eu tinha mais o quanto variou é o quanto aumentou a temperatura de ebulição na solução. Falando agora de ponto de congelamento, de diminuição da temperatura de congelação no solvente, é a crioscopia. Então, veja bem, pessoal, como é que funciona, a gente falou até agora do ponto de ebulição. E como que é o ponto de congelamento? Então, imagine o seguinte, no estado de congelamento, imagine lá que eu tenho as partículas, né? Elas estão lá no estado líquido. Quando eu resfrio, elas vão se aproximando, as partículas, e aí elas passam para o estado sólido, ou seja, elas congelam. Então, ele passa para o estado sólido e congela. Quando é adicionado um soluto aqui no meio, eu tenho lá as partículas no estado líquido. Se eu adicionar um soluto aqui no meio, elas não conseguem se aproximar para congelar. Então, eu preciso baixar mais a temperatura, esfriar mais para elas se obrigarem a chegar pertinho uma da outra. Digamos que elas querem ficar aquecidas, então elas se juntam mais. Então, elas precisam chegar mais pertinho, eu preciso baixar mais ainda a temperatura para elas quererem ficar juntas. Então, o que que acontece? Quando eu coloco um soluto num solvente puro, isso causa o abaixamento do ponto de congelamento. Presta atenção! Abaixamento do ponto de congelamento. Se eu tenho congelamento de 0 graus Celsius, quando eu coloco um soluto, eu vou ter menos 10, por exemplo. Eu vou abaixar, vai ficar mais negativo esse ponto de congelamento. E aí, pessoal, a gente tem as questões lá nos Estados Unidos. O que que acontece? Ou países muito frios, que neva, fica difícil da pessoa chegar até sua casa, ou tem as ruas, né, onde passam os carros, eles escorregam, batem. Então, para livrar a rua de gelo quando nevou, o que que eles fazem? Eles jogam sal naquele gelo, naquela água congelada. Por quê? Porque tá frio, digamos que está a menos 10 graus Celsius, né? E a água tá lá, aliás, está a 0 graus Celsius, né? E a água está congelada. Colocando sal, o ponto de congelamento vai, digamos, para menos 10. Então, deveria fazer mais frio. A temperatura deveria baixar mais ainda, o clima deveria ficar mais frio, para que aquela solução de sal e água que se formou, né? Porque era gelo com sal, para que ele ficasse congelado, né? Ele abaixou a temperatura de congelamento, então ele derrete o gelo, porque já não está mais a 0 graus, está mais baixo. É assim que funciona, uma utilidade ali da crioscopia. Então ali, pessoal, na diminuição do ponto de congelamento, a gente chama de delta TF, né, ou delta TC, no nosso caso que nós vamos chamar de delta TC, tá? Ele é diretamente proporcional à molalidade.
certo? Então, assim como a gente tinha no ponto de ebulição, a gente tem as fórmulas do ponto de congelamento. A variação do ponto de congelamento vai ser igual a constante para o congelamento multiplicado pela molalidade. Lembrando que essa constante tem valores tabelados, né? O exercício tem que dar, ou você vai encontrar ele. Isso aqui é a variação da solução para o solvente puro. Mas se eu quiser encontrar qual vai ser a temperatura de congelamento da solução, aí eu tenho que diminuir da temperatura de congelamento do solvente puro, normal, menos esta variação que eu encontrei na continha anterior. Vamos levar isso para a prática, vamos fazer um exercício então. O anticongelante automotivo consiste em etileno glicol, C2H6O2, um não eletrólito e não volátil. Calcule o ponto de congelamento da solução de 5,37 mol por quilo de etileno glicol e o seu ponto de ebulição. Então, eu coloquei as fórmulas aqui para nos ajudar. Veja bem, ele está me dando aqui um valor de 5,37 mol por quilo. O que é esse 5,37? Toda vez que aparece mol por quilo, eu já sei que é a minha unidade de concentração molalidade. Então, vou colocar aqui 5,37 mol por quilo é o W. Então, vamos lá. Se eu quero achar a variação do ponto de congelamento, né, vou usar essa fórmula aqui, ó. O delta TC vai ser igual a KC vezes W. Vou repetir a fórmula. Delta TC vai ser igual a KC vezes o W. A variação no ponto de congelamento vai ser igual a constante do que? Crioscópica, constante de congelamento, que é o KC, é 1,86. Então, vai ser 1,86 graus Celsius por quilo, dividido por mol, vezes o W. O W é 5,37 mol por quilo. Mol por quilo corta com mol por quilo, vai sobrar só graus Celsius. Então, o delta TC vai ser igual a 1,86 vezes 5,37, dá 9,98 graus Celsius. O que é esse delta TC? Delta TC é a variação, é o quanto variou quando eu tinha o líquido puro e quando eu tenho, então, a solução. Essa é a variação do ponto de congelamento. Mas e se eu quiser saber o congelamento, que é o que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo o ponto de congelamento, ele está pedindo o TCS. Então, o TCS, que é a temperatura de congelamento da solução, vai ser igual à temperatura de congelamento normal do solvente. Quem que é o solvente? A água. Ele está me dando os dados da água. E qual que é a temperatura de congelamento normal da água? É 0 graus Celsius. A gente já sabe que é 0 graus Celsius, né? Menos a variação que ele tinha em relação à solução, ou seja, menos aquele 9,98 graus Celsius. Então, a temperatura de congelamento da solução vai ser 0 menos 9,98, que dá menos 9,98 graus Celsius, ok? Achei a temperatura de congelamento, mas o exercício está pedindo também o seu ponto de ebulição, ou a temperatura de ebulição. Então, eu vou começar utilizando esta fórmula aqui, né? Porque eu vou precisar do delta TE para jogar nesta fórmula, né? Então, o delta TE vai ser igual a KE vezes W. Então, o delta TE, a variação na temperatura de ebulição, vai ser igual a constante de ebulição, aqui ó, o KE, o exercício me dá, que vale 0,51, vezes o W, que é a molalidade, que é 5,37 mol por quilo. Mol por quilo corta com mol por quilo, então o delta TE vai ser igual a 0,51 vezes 5,37. 2,74 graus Celsius. 2,74 graus Celsius é a diferença, é o delta. Delta é sempre variação. Variação do ponto de ebulição do solvente puro para a solução. Mas eu quero achar a temperatura de ebulição da solução, que é igual à temperatura de ebulição do solvente normal mais a variação que eu calculei. Então, a temperatura de ebulição vai ser igual à temperatura de ebulição do solvente normal. Qual que é a temperatura de ebulição da água normal? É 100 graus Celsius, mais esta variação de 2,74 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição, 100 mais 2,74,
dá 102,74 graus Celsius. Então, encontrei ali os dois, o ponto de ebulição, né, a temperatura de ebulição e a temperatura de congelamento desta nova solução formada por o etileno glicol em água. E aí, pessoal, eu deixei mais dois exercícios para vocês fazerem com este mesmo tema. A osmose, pessoal, é o fluxo do menos para o mais concentrado. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho um sistema fechado e eu coloco duas soluções separadas por uma membrana. Aqui eu tenho um lado mais concentrado, uma solução mais concentrada, e aqui uma solução mais diluída ou menos concentrada. Devido a essa membrana, o que vai acontecer é que vai ocorrer um fluxo do solvente do menos para o mais concentrado. Então, as partículas elas vão ser retidas, porque essa membrana semipermeável ela não deixa passar o soluto, deixa passar somente o solvente. Então, o solvente vai passar do lado para cá, como se fosse um filtro, e o soluto fica para o lado de cá. Então, isso que é a osmose, é o fluxo do menos para o mais concentrado. Esse movimento de passagem de solvente, devido a essa membrana, ela ocorre nos dois lados. Mas como um lado eu tenho um meio mais diluído, ou seja, eu tenho mais água, é natural que o fluxo neste sentido ocorra em maior proporção. E aí, esse fluxo, por ser mais intenso, vai acontecer que o lado de cá fica com mais água do que o lado de cá, tá? Então, é isso que é a osmose. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui um tubo em U, eu tenho aqui a membraninha semipermeável, está separando uma solução concentrada do lado de cá e uma solução diluída do lado de cá. Vai acontecer o fluxo do menos para o mais concentrado. Então, o líquido vai passar daqui para cá e vai diminuir aqui a altura deste lado, porque a água está passando para cá. Só que conforme a água vai passando para cá, concordam comigo que vai ficando cada vez mais difícil da água subir, porque ela vai contra a gravidade, né? E tem a pressão atmosférica fazendo força ali. Então, chega uma hora que essa pressão normal que a gente tem, porque este fluxo do menos para o mais concentrado não é forçado, esse fluxo ele é espontâneo. Mas chega um momento que a pressão atmosférica, né, ela impede de ocorrer a osmose. Então, nós temos um momento que essa osmose ela é interrompida. Agora, eu posso fazer uma pressão aqui, exercer uma pressão para impedir esse fluxo de continuar. E quando eu faço essa pressão, eu digo que eu tenho a pressão osmótica. A gente chama pressão osmótica de π. Como que eu meço a pressão osmótica? Pela diferença da altura entre os braços, tá? A diferença de altura é o quanto subiu, né? Devido à pressão osmótica, ele vai até o limite da pressão. Então, a pressão osmótica, que a gente chama de π, é a pressão necessária para prevenir a osmose, para parar a osmose, tá certo? Isso é a pressão osmótica. E a pressão osmótica também tem uma formulinha. Lembrem-se que nós estamos falando de propriedades coligativas, e propriedades coligativas dependem do número de partículas, ou seja, da concentração. Nesse caso aqui, nós vamos usar a concentração molar, que é o emisão. Então, o π, que é a pressão osmótica, vai ser igual à concentração de partículas em quantidade de matéria, vezes o R é a constante dos gases, multiplicado pela temperatura, e essa temperatura tem que estar em Kelvin. Por que a gente vai colocar aqui a constante dos gases e a temperatura? Porque nós estamos falando de pressão, e pressão envolve os gases, então nós temos que utilizar a constante dos gases, que vale 0,082, mol a menos 1 vezes litro vezes Kelvin a menos 1 vezes ATM. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Qual é a pressão osmótica a 20 graus Celsius, está aqui a temperatura, de uma solução de 0,002 mol por litro de sacarose. Lembrando, se aparecer mol por litro é o emisão. E o emisão aqui vale 0,002 mol por litro. Tá aqui, já tiramos os dados. Se eu estou pedindo pressão osmótica, eu vou utilizar a fórmula da pressão osmótica. π vai ser igual a mRT. Precisamos fazer algumas conversões aqui, né? Porque a temperatura ela tem que estar em Kelvin. Como que eu transformo a temperatura de grau Celsius para grau Kelvin, né?
vai ser graus Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 20 graus Celsius, que é o que eu tenho, mais 273. E isso daqui vai me dar 293 Kelvin. Ok, vamos lá. A pressão osmótica vai ser igual à concentração, que é 0,002 mol por litro, vezes a constante dos gases. Vamos voltar lá na constante dos gases. Vale 0,082 atm, vezes a temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin, já transformamos ali, 293 Kelvin, ok? Vamos cortar aqui, mol corta com mol menos 1, litro corta com litro, Kelvin corta com Kelvin, só sobrou atm. Fazendo essa continha aqui, pressão osmótica vai ser igual a múltiplo 0,048 atm. E aí a osmose, pessoal, como nós estamos falando de duas soluções, né, nós estamos falando ali de duas soluções separadas pela membrana semipermeável, nós temos soluções que podem ser isotônicas. Isotônicas é quando os dois lados aqui das duas soluções que eu estou falando, elas têm o mesmo π, né? Ou seja, a mesma pressão osmótica. E se elas têm a mesma pressão osmótica, não ocorre a osmose, né? Não ocorre fluxo do menos para o mais concentrado, porque as pressões se igualaram. Lembrem que a osmose vai parar à medida que a pressão se igualar, né? Porque eu tenho a pressão do outro lado. Soluções hipotônicas. Uma solução tem pressão osmótica mais baixa em relação a uma solução mais concentrada. Então, eu vou ter aqui uma solução hipotônica. Eu tenho um dos lados, eu tenho uma pressão osmótica mais baixa em relação à uma solução mais concentrada. Soluções hipertônicas, uma solução de pressão osmótica mais alta em relação a uma solução menos concentrada. Por que é importante a gente saber sobre essas soluções, né? Isotônicas, hipotônicas, hipertônicas? Por exemplo, os glóbulos vermelhos são envolvidos por membranas semipermeáveis, né? As membranas do nosso corpo. Então, ali nós temos os glóbulos e aí eu coloco soluções. Por exemplo, quando a gente vai tomar soro, né? As soluções têm que ser isotônicas, porque senão o que acontece? Digamos que eu tenho lá a nossa célula e digamos que eu tenha uma solução que eu estou injetando de alta concentração de soluto. Lá dentro da célula, o fluxo vai ir do menos para o mais concentrado. A célula do nosso corpo vai murchar, né? Porque vai ficar desidratada. Por outro lado, se eu coloco uma solução no meu corpo, né, que tem uma concentração baixa de soluto, o que vai acontecer? A solução de dentro da célula é mais concentrada, vai ocorrer o fluxo do menos para o mais concentrado e aí a célula vai inchar demais e pode até romper, né? Então é por isso que nós temos que ter esse tipo de conhecimento. Aonde que a gente aplica a osmose? Nossa, a osmose tem muita aplicabilidade. Por exemplo, vocês já devem ter comido compota algum dia, né? Porque como é que funciona a compota? Como é, pessoal, que uma compota não tem conservante, é uma coisa caseira e ela conserva o alimento por tanto tempo? Vocês já pararam para pensar? É por conta da osmose. Veja bem, coloca lá a laranja lá dentro e coloca uma solução aqui muito concentrada de açúcar. Essa solução aqui fora, ela é tão mais concentrada do que a água que tem dentro da laranja, que ela vai desidratar a laranja, vai o fluxo do menos para o mais concentrado. A água de dentro da laranja vai sair e vai ir para a compota, para a solução da compota. E aí a laranja lá dentro ela fica desidratada, matando os micro-organismos, né? Porque o que estraga o alimento é a presença de micro-organismos e os micro-organismos são desenvolvidos pela presença de água. Outra coisa, a salada. Quando a gente faz aquela salada ali, por que a gente tem que comer na hora para ficar gostosinha com sal? Porque depois ela murcha. E por que ela murcha? Porque eu tenho uma solução que eu estou colocando em cima da salada ali de sal. Está muito concentrado de sal ali. Vai ocorrer a saída de água da célula da folha de alface, por exemplo, para o sal. O sal suga aquela água, digamos assim. Esse é o fluxo da osmose. Pessoal, deixei ali para vocês mais um exercíciozinho para vocês tentarem fazer, igualzinho que eu fiz, muito parecido.
Gostaria de falar para vocês sobre a osmose reversa. Veja bem, pessoal, osmose reversa, como o próprio nome já diz, é o sentido contrário. E essa osmose reversa, ela faz o contrário. Ela vai da solução concentrada, ela faz passar o líquido para a solução diluída. E esse é o princípio que a gente utiliza para purificar a água do mar, que é um processo caríssimo, porque veja bem, para eu vencer o fluxo normal que vai do menos para o mais concentrado, né? Isso é a osmose normal. Para vencer, eu tenho que aplicar uma pressão muito forte aqui para conseguir vencer a barreira da osmose e fazer o processo contrário. Por isso que a purificação da água do mar é um processo bastante caro, mas existe a possibilidade, através da osmose reversa. Bom, pessoal, em algum momento eu falei para vocês que aquelas fórmulas todas que nós estávamos estudando, elas não serviam para compostos iônicos e nem para compostos voláteis, para solutos iônicos e nem para solutos voláteis. Como assim um composto iônico? O NaCl. NaCl é um sólido formado por uma ligação iônica. Consequentemente, ele é um composto iônico. Um composto iônico é aquele que se ioniza, né, produz íons. O NaCl, o cloreto de sódio, em água ou fundido, ele produz o cátion Na+, e o ânion Cl-. Então, ele é um composto iônico. Para ele, para o NaCl, por exemplo, não serve aquelas fórmulas, certo? Ácido sulfúrico, apesar de ser formado por uma ligação covalente, não é um composto iônico como o NaCl, em água ele produz íons, ele se ioniza, produzindo 2H+, e SO4 2-. Então, se ele produz íons, ele se ioniza, ele é um composto iônico. Para o H2SO4 também não serve aquela fórmula, certo? Composto volátil, por exemplo, acetona. Acetona é volátil, então para acetona também não serve aquelas fórmulas, certo? Então, nós precisamos inserir naquelas equações um fator que corrija o erro que dá, porque significa que, né, isso tudo que eu estou falando significa que aquelas fórmulas lá, elas não vão dar um resultado preciso para compostos iônicos e voláteis. A gente precisa colocar um fator de correção para essas equações. O fator de correção é o fator de Van Hoff, que é chamado de I, tá? Ele serve para corrigir as equações das propriedades coligativas nestas soluções que são iônicas. Veja bem, as propriedades coligativas, elas são função do número de partículas, não é isso? Nós temos o número de partículas. Em compostos iônicos, nós podemos ter mais de uma partícula a partir da dissociação. Por isso que a gente precisa corrigir. Veja aqui o exemplo. Nós temos aqui esse composto, que é o C6H12O6. É um açúcar, ok? É um composto que não é iônico e não é volátil. Se eu colocar ele em água, eu tenho esse açúcar, ele continua sendo açúcar. Eu tinha uma partícula antes, eu tenho uma partícula depois de colocar na água. Agora, o ácido sulfúrico, o H2SO4, quando eu coloco na água, eu vou ter 2H+, e SO4 2-. Eu tenho 2H+, e 1 SO4 2-. Eu tenho 3 partículas, certo? Então, eu parto de uma partícula e tenho 3 partículas depois de colocar em solução, eu aumento o número de partículas. E se eu aumento o número de partículas, eu vou aumentar a sua propriedade coligativa, o seu efeito coligativo, certo? Por isso que nós temos que levar em consideração o número de partículas nas soluções iônicas. O I, o fator de Van Hoff, ele tem esta equação aqui. I vai ser igual a 1 mais alfa que multiplica Q menos 1. Onde o alfa é o grau de ionização, o quanto ioniza. Esse aqui é o problema que tem que dar para vocês, tá? Porque existem compostos que ionizam mais, ou seja, produzem mais partículas, e compostos que ionizam menos. O Q é o número de íons formados. Então, nesse exemplo aqui, quantos íons eu formei? 2 mais 1, 3. O Q valeria 3. O alfa vai depender, eu tenho que especificar. O problema tem que me especificar isso. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos calcular a quantidade de partícula que vai ser ionizada a partir de 3 mols de sulfato de alumínio, cujo grau de ionização é 85%. Sulfato de alumínio é um sal, e sal são sempre compostos iônicos, né? Então, a gente tem que aplicar o fator de Van Hoff. Veja bem, primeiro eu preciso ver o número de partículas. Primeira coisa que a gente faz é fazer a dissociação desse sal. O sulfato de alumínio, né, ele vai produzir 2Al3+, mais 3SO4 2-.
Se você tem dúvida de onde que sai essa carga, lembra lá que o número que está embaixo do ânion, porque um sal é sempre formado por um cátion e um ânion, o cátion vem na frente. Então, eu tenho o SO4 e o Al. Esse número de baixo vai lá para cima do cátion e este número de baixo vai lá para cima no ânion. Então, o alumínio vai ficar com uma carga 3+, e o SO4 vai subir lá para cima o 2-. Então, é a carga dele 2-, tá certo? Esse 2 aqui passa para a frente do alumínio e esse 3 passa para a frente do sulfato. Por isso que eu tenho 2Al 3+, mais 3 sulfato, carga 2-, ok? Feito isso, eu tenho o grau de ionização, ele está me dizendo que é 85%. 85% é 85 dividido por 100, ou seja, 0,85, tá? E que é o número de íons formados. No caso, como eu tenho 2 mais 3, eu tenho 5 partículas, tá? Número de íons formados. A fórmula, a gente já viu que é igual a 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. Então, a gente tem ali a fórmula, né, substituindo os valores, e o I vai ser igual a 1, mais o alfa, que é 0,85, que multiplica o Q, que é 5, menos 1. Isso aqui vai me dar um valor de 4,4. Esta continha dá valor de 4,4. 4,4 é o fator de correção, é o I, quando eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio se dissociando, certo? Mas aí, o problema, ele está me pedindo para 3 mols, ele quer a quantidade de partículas ionizadas para 3 mols de sulfato de alumínio. Então, esse 4,4 é para 1 mol de sulfato de alumínio. Para 3 mols de sulfato de alumínio, eu vou ter 13,2 mols de partículas ionizadas, certo? Então, se o problema pedir somente o número de partículas para 1 mol, já é o 4,4. Se precisar para mais, você precisa fazer a regrinha de 3. E aí, pessoal, nós temos o seguinte: o fator de Van Hoff, ele servia para corrigir aquelas equações das propriedades coligativas, para dar um valor mais preciso quando o composto fosse iônico e volátil. Então, nós tínhamos lá as fórmulas da ebulioscopia, era ΔTi igual a KE vezes W. Crioscopia, ΔTc igual a Kc vezes W, e a osmose é a molaridade RT, né? O que a gente vai fazer? Toda vez que eu estiver falando de um composto iônico e volátil, eu vou calcular o fator de Van Hoff e vou inserir ele na equação. Então, a única coisa é que eu vou multiplicar aqui no final pelo I. Então, o ΔT vai ser igual a KE vezes W vezes I. O ΔTc vai ser igual a Kc vezes W vezes I. E a osmose vai ser igual a MRTI. Só isso. E aí, a gente tem ali o fator de Van Hoff inserido nas nossas equações. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício. A concentração da água do mar é 0,058 mol por litro. 0,058 mol por litro, pessoal, se aparecer mol por litro, eu já sei que é o emisão. Então, vamos colocar aqui os dados. Supondo que o soluto consiste unicamente de NaCl e o grau de ionização é 95%, grau de ionização é o alfa, e alfa é igual a 95%, 95 dividido por 100, que é 0,95, tá? Calcule a pressão osmótica. A pressão osmótica é o π, né? É o que ele quer. Da água do mar a 25 graus Celsius. Ele me deu também uma temperatura ali de 25 graus Celsius. E ele me dá o valor do R ali, ok? Então, tirei uns dados aqui, a princípio. Como ele está me pedindo pressão osmótica, eu vou jogar na fórmula da pressão osmótica. Pressão osmótica vai ser igual a MRT, né, o emisão RT. Eu preciso colocar o I aqui, fator de Van Hoff? Preciso multiplicar pelo fator de Van Hoff? Sim, porque eu vou lá e olho o soluto. O soluto é NaCl. E NaCl, pessoal, vou colocar aqui, ó. NaCl, ele se dissocia em água. Então, ele vai formar Na+, mais Cl-. Se eu tinha um mol aqui, depois eu tenho um aqui e um aqui. Ou seja, nos produtos eu tenho 2 mols, 2 partículas. O Q, então, vai ser igual a 2. Ok? Vou colocar aqui mais um dado, que é o Q igual a 2, que eu calculei, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que colocar o I aqui.
mas eu preciso calcular este I. E existe uma fórmula para calcular este I. O I vai ser igual a 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. O I vai ser igual a 1 mais o alfa, que é 0,95, que multiplica o Q, que vale 2, menos 1. Então, o I vai ser igual a 1 mais 0,95, 2 menos 1 é 1. O I vai ser igual a 1 mais 1,95, que vai ser igual a 1,95. Calculei o I. Para que eu calculei o I? Eu calculei o I para jogar lá na fórmula. Vamos continuar o exercício. O π vai ser igual a m, que é 0,058 mol por litro, vezes o R, tá aqui, o R vale 0,082, 0,082 mol a menos 1, vezes litro, vezes Kelvin a menos 1, vezes ATM, vezes a temperatura tem que estar em Kelvin, então 25 mais 273 vai dar 298 Kelvin, vezes o I, que é 1,95. Multiplicando tudo isso, quanto que vai dar? Dá 2,76. Vamos ver as unidades. Mol corta com mol, litro corta com litro, Kelvin corta com Kelvin, sobrou só ATM. Então, tá aí o resultado, tá, pessoal? A gente tem que verificar que por ser NaCl ele sofre ionização e eu preciso utilizar o fator de Van Hoff, ok? Aqui provavelmente foi colocado 2,75, mas é 2,75 e aqui deveria ser 5 ou maior que 5, por isso é 2,76, tá bem? É isso, pessoal. Acabamos então o nosso conteúdo de soluções. O nosso vídeo ele ficou bastante longo, né? Mas pelo menos nós terminamos o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, tenta fazer, volta o vídeo, assiste de novo. Se ainda assim não adiantar, comparece no atendimento que a gente tenta ajudar, tá bom? Um abraço, fiquem bem.